No meio do Oceano Pacífico fica a antiga cidade de Nama-Dol, considerada uma das maiores maravilhas arqueológicas do mundo. É uma misteriosa maravilha da engenharia. E até os especialistas ficam perplexos com o mistério dessa ilha. Nama-Dol é uma ilha que faz parte dos Estados Federados da Micronésia, sendo composta por várias ilhotas feitas artificialmente, todas interconectadas por canais. Assim, também é conhecida como a Veneza do Pacífico. A realeza, ou melhor, a dinastia Sodeler, viveu em Nama-Dol por cerca de 500 anos, de 1100 a 1600 depois de Cristo. Existem até túmulos de membros da dinastia na ilha. Os mistérios do local envolvem as estruturas megalíticas que compõem a cidade. As paredes foram construídas principalmente com troncos de basalto, que são um tipo de rocha vulcânica. Existem áreas da região que possuem depósitos naturais de basalto colunar, nos quais a lava vulcânica esfriou na forma de pilares verticais. Toras gigantes foram movidas a quilômetros de distância e foram empilhadas horizontalmente em Nama-Dol, formando paredes de até 15 metros de altura e 5 metros de espessura. Essas outras características são o que tornam o lugar incrível. A pergunta que ninguém consegue responder é: como diabos construíram algo tão magnífico em um tempo em que existiam poucos recursos? Às vezes, a arte e a arquitetura de um local nos convidam a pensar, estudar e reimaginar o que pensamos ser possível no passado e o que os ancestrais conseguiram fazer com tão pouco. Outrora o centro político e cerimonial dos chefes governantes da dinastia Sodeler, as estruturas de basalto e rocha coralina foram construídas por uma população de menos de 30 mil pessoas, e seu peso total é estimado em 750 mil toneladas métricas. Arqueólogos explicam que o povo de Pohnpei, uma ilha e também um dos 4 estados que constituem a Micronésia, moveu uma média de 1.850 toneladas de basalto por ano ao longo de 4 séculos. Até aqui tudo bem, nada fora do normal. O problema é que ninguém sabe ao certo como eles fizeram isso. Especialistas que analisaram a cidade estudaram a química das pedras para descobrir que boa parte do material tem origem no lado oposto da ilha. As pessoas que construíram Nama-Dol conseguiram extrair colunas de basalto de um município que fica na ilha principal do estado de Pohnpei. Surpreendentemente, eles conseguiram transportar todo esse material por mais de 40 quilômetros até os recifes de coral submersos, que são os alicerces de Nama-Dol. Lá, eles usaram cordas e alavancas para empilhá-los em uma formação cruzada, fazendo plataformas elevadas, locais cerimoniais, habitações, túmulos e criptas. Vale destacar que eles não usaram argamassa ou concreto, pois contaram apenas com o posicionamento e o peso de cada coluna de basalto. Eles também contaram com um pouco de preenchimento de coral para manter cada estrutura no lugar. A região é extremamente rica em recursos naturais e por isso foi chamada de o Jardim da Micronésia. O solo fértil e as chuvas intensas promovem o crescimento de uma vegetação exuberante, desde seus manguezais costeiros até as florestas tropicais no ápice de suas colinas centrais, além de lagoas. Esses recursos naturais teriam fornecido o alimento necessário para os trabalhadores que construíram a cidade, bem como a madeira que pode ter sido usada para ajudar a deslocar as rochas. As colunas de basalto usadas para construir Nama-Dol são quase tão extraordinárias quanto as estruturas megalíticas que as compõem. O basalto cinza colunar é uma rocha vulcânica que se quebra naturalmente quando esfria, embora pareça que foram moldadas. As colunas foram separadas naturalmente através de um espesso fluxo de lava. O resfriamento rápido resulta em colunas curtas e menos espessas, enquanto o resfriamento lento resulta em colunas mais longas e espessas. Para você ter uma ideia, algumas das colunas usadas para construir a cidade têm até 6 metros de comprimento e pesam de 80 a 90 toneladas. A força humana necessária para mover todo esse material é uma demonstração impressionante do que uma civilização bem organizada é capaz de fazer e construir. Certamente essa cidade foi construída à custa do esforço de muitos trabalhadores, talvez escravos, assim como foi feito nas pirâmides do Egito. E assim como existem lendas envolvendo as pirâmides,
também existem lendas envolvendo Nama-Dol. Para algumas pessoas, as lendas são capazes de explicar os feitos extraordinários dos homens de uma maneira que a ciência não pode refutar. Histórias orais de Nama-Dol descrevem grandes pássaros ou gigantes movendo as rochas de basalto. Outras falam em magias usadas pelos feiticeiros Olochopa e Olochipa, que faziam parte das dinastias Sodeler, para criar um local para adorar seus deuses. Além dessas lendas, muitas histórias envolvendo a cidade, transmitidas por muitas gerações, fazem relação com evidências arqueológicas. Por exemplo, é descrito uma série de canais abertos para permitir que as enguias entrassem na cidade pelo mar. E esses canais realmente existem. De fato, a engenharia de Nama-Dol é tão incrível que não seria absurdo que algumas dessas lendas sejam reais. Porém, a realidade é que sabemos que a construção das ilhotas artificiais começou em algum momento entre 900 e 1200 depois de Cristo, e que por volta do ano de 1200 ocorreu o primeiro enterro, quando um chefe foi sepultado em uma tumba de pedra e coral. Este evento cerimonial foi seguido por um período de muita construção megalítica de 1200 a 1600. No sudoeste da cidade havia o Madol-Pa, que era o centro administrativo. No nordeste ficava o setor religioso e mortuário, uma área com 58 ilhotas. O prédio mais elaborado se chamava Nandauas, que era o necrotério real. Esse prédio ocupa uma área maior que um campo de futebol. Suas paredes têm 7 metros de altura e apenas uma de suas pedras angulares pesa 50 toneladas. Em outros lugares, as paredes de pedra atingiam 15 metros de altura e 4,5 metros de espessura e eram cobertas por palha. Todos foram protegidos das marés altas por grandes quebra-mares e paredões. Além disso, evidências arqueológicas e linguísticas sugerem que certas ilhotas eram dedicadas a atividades específicas. Uma era para a preparação de alimentos e construção de canoas. Outra era o lugar de preparação de óleo de coco, enquanto ainda existia um local dedicado apenas para dançar e ungir os mortos. Podemos dizer que Nandol é uma maravilha da engenharia, sendo produto de uma economia sofisticada e de uma sociedade dividida em camadas sociais, tudo presidido pela já citada dinastia Sodeler. Quem eram esses líderes responsáveis por criar uma cidade tão complexa? Existem muitas histórias descrevendo esses líderes, assim como também existem muitas interpretações possíveis. Mas há um consenso de que por muitos séculos Pompei esteve sob o governo de uma série de descendentes de Olochopa, que apesar de terem começado como governantes gentis, com o tempo se tornaram tiranos. Durante essa dinastia, o povo de Pompei não apenas construiu as estruturas de Nama-Dol, mas também fez homenagens e oferendas de comida aos líderes, incluindo tartarugas e cachorros, que eram reservados para o seu consumo. A dinastia Sodeler foi derrubada pelo herói Isoquelequel, que destruiu o último dos Sodelers em uma grande batalha. Após sua vitória, o herói dividiu o poder em 3 e estabeleceu um sistema de governo descentralizado que existe até hoje. Isoquelequel passou a residir em Nama-Dol e um século depois, seu sucessor abandonou o local e foi viver longe da misteriosa cidade. Ao longo dos anos, a cidade foi ficando cada vez menos frequentada e, consequentemente, a população também diminuiu. Mesmo assim, as cerimônias religiosas continuaram a ser realizadas de tempos em tempos até o final do século XIX. Atualmente, os arqueólogos encontraram uma variedade de objetos no local: ferramentas de pedra e conchas, colares, braceletes, dentes de morcego e botos perfurados, cristais de quartzo, cerâmica e restos mortais de tartarugas e cachorros. Em julho de 2016, Nama-Dol foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco. A página da Unesco descreve como o assoreamento dos cursos d'água está permitindo o crescimento excessivo de manguezais. Tanto os manguezais quanto o assoreamento estão ameaçando as próprias estruturas. O termo Nama-Dol, que quer dizer entre espaços, faz jus ao seu apelido, pois parece estar alojado entre a verdade e o mito. O O que os estudiosos tradicionais não podem explicar, os mitos locais podem.
Até hoje, existem muitas histórias sobrenaturais sobre o local. Reza a lenda que as ruínas dessa cidade antiga estão repletas de corredores desconhecidos. Esses canais conectam as ilhas artificiais e possuem tumbas contendo os restos mortais de gigantes e espíritos de reis mortos. Os moradores acreditam que os construtores usaram magia para transportar as pedras para a ilha, enquanto outros falam até em alienígenas. Infelizmente, não existem registros escritos sobre a história da ilha, e muito do que sabemos são histórias contadas de geração em geração. Mas afinal, o que explica essa enorme construção? Ou melhor, como a cidade foi construída? O fato de não haver registros escritos sobre Nama-Dol significa que talvez nunca saibamos os segredos enterrados dentro das paredes dessa cidade cercada por recifes de coral. Essa foi a história de Nama-Dol, a cidade amaldiçoada. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!